Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar dando início a mais uma videoaula hoje falando sobre surrealismo, certo? Surrealismo que é um dos movimentos das vanguardas europeias. Um movimento muito forte aí que teve como Salvador Dalí e teve outros grandes artistas aí que eu vou estar citando para vocês, tá bom? Então, vamos dar início a mais essa videoaula. Então, o surrealismo, na realidade, pessoal, foi um movimento artístico que aconteceu aí no século XX, tá bom? Ele teve como grande expressão artística aí a literatura, as artes visuais, o cinema, o teatro, a filosofia, enfim, teve vários movimentos ali, incluindo, né, nesse movimento de arte que acabou crescendo bastante aí nesse movimento das vanguardas europeias. Foi um dos últimos movimentos, né? Se a gente for contar aí, começou com futurismo, dadaísmo, e depois lá no finalzinho chegou o futurismo aí com esses grandes artistas, tá? Certo? Então, na realidade, pessoal, também aconteceu aí mais ou menos no ano de 1924, né, com a publicação do Manifesto Surrealista do grande artista, né, o grande célebre que eu tenho que falar para vocês, que é o André Breton, galera. Que ele, na realidade, ele tem uma proposta estética que rompia com a arte racional. Por exemplo, a partir do momento que você rompe com a arte racional, é algo voltado para essa questão mais de sonhos, tá? Uma coisa mais surreal. Por isso esse nome surrealismo, tá bom? Então, tem uma diferenciação entre sonho e realidade, né? Se você for ver. E nesse campo aí, esse artista tentou jogar para essa parte mais de sonho, né? Então as pessoas começaram a pintar conforme foi esse movimento. Então o surrealista, pessoal, eles rompem na realidade com o sentido aí nas representações mais padronizada, né? Então eles buscam voltar para o sentido da arte, ela entrar num contexto mais filosófico, uma viagem bem surreal aí nesse sentido, tá bom? Então o surreal, pessoal, na realidade é aquilo que ela foge do real, né? Então é mais ou menos no sentido aí de entender essa ideia do inconsciente, do imaginário e do absurdo, né? Então as pessoas tentam ir para esse lado aí para poder caracterizar principalmente essa questão do surrealismo, que é um movimento muito forte das vanguardas europeias, certo? Então a gente vai tentar entender, galera, alguns conceitos daqui a pouco sobre o surrealismo, mas antes eu queria mostrar uma arte para vocês, que isso daqui já representa essa obra já representa uma obra surrealista, certo? Então, na realidade, você vê uma representação de um ovo aberto, né, por um zíper, né, como inspiração surrealista. Então, isso já mostra, né, através dessa imagem você já consegue observar que tem algo errado, né, meu, não existe você abrir um ovo com zíper, né? O ovo ele é quebrado, tal. E a partir do momento que o ovo ele é aberto com zíper, sai um pássaro de dentro, né? Então, isso daí é uma viagem meio que totalmente irreal. Então, os surrealistas acreditavam nisso daí, certo? Assim como o futurista, eles eram contra o passado, os surrealistas eram a favor, né, nessa questão mais dos sonhos, tá bom? É uma coisa mais voltada para essa característica que eles acreditavam que não precisava seguir uma regra, né? Uma regra de pintar perfeito, tal, apesar das pinturas deles terem um contexto bem elaborado, mas eles gostavam mesmo de viajar nessa ideia. Uma pintora surrealista que eu gosto bastante, apesar de não ser considerado surrealista, pelo menos ela dizia isso, né? É a própria Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela falava, não, eu não sou surrealista porque eu pinto minha própria realidade, certo? Diferente de outros artistas aí que bateu na tecla falando que era surrealista e representou também nesse contexto, certo? Então tem alguns contextos históricos aí, né? Algum conceito histórico também, eu vou estar falando para você. Então, diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, galera, a população da luz elétrica, né, da fotografia, do rádio, entre outras diversas mudanças do primeiro ano do século XX, de novas relações sociais e políticas, cabia à arte também uma ruptura com a tradição com que era considerado até então
né, que são chamados de vanguarda europeia. Foi o que eu estava falando para vocês, galera. Esses movimentos da vanguarda europeia influenciou muito até mesmo a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil em 1922, certo? Então, essa ruptura que teve com essa arte mais clássica, com o classicismo, até mesmo com barroco, ou com rococó, ou com todos esses movimentos mais antigos, a vanguarda europeia veio para uma característica muito forte de ruptura com a tradição, né? Com ruptura com o sentido de chega, a gente quer o nosso espaço, né? E tudo que eu posso produzir pode ser arte, sim, certo? Então, com os acontecimentos aí na Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, mais ou menos, então eles estilhaçaram, pessoal, o exército, nações também como o mundo da arte, por exemplo. O que aconteceu? A guerra ela trouxe muitas mortes, e através dessas mortes aí, eles acabou indo para o sentido aí de buscar uma renovação através das pinturas, né? Falou, meu, chega de tanta morte, chega de tanta coisa ruim, vamos buscar coisas boas aí, né, a partir de agora, né? Então o surrealismo ele surge, pessoal, como um movimento aí de recuperação na realidade pós-guerra, né? Como vamos então recuperar o que a gente perdeu, porque a guerra ela não traz benefício, né? Ela só traz coisas ruins, né, nesse sentido. Então, na realidade, pessoal, a partir do momento que eles entraram com essa ideia de recuperação pós-guerra, eles trazem consigo também uma ruptura que é a final da realidade, né? Então, o que acontece? Eles perderam, né? Na realidade, eles perderam essa ordenação aí mais voltado para a arte, né? E quiseram fazer essa ideia mais de sonho, tá bom? Então, e teve uma teoria bem legal que eu preciso citar para vocês, do Freud, né? Então, Freud, galera, ele publicou, teve a publicação do livro, né? Que é o livro chamado A Interpretação dos Sonhos, né? Em 1900, né? Ele ganhou grande popularidade aí no início do século e foi, na realidade, a principal fonte de inspiração para os surrealistas, né? Então, os surrealistas pegaram o livro do Freud, essa ideia do Freud, e acabou usando como inspiração. Então, pois deu, nesse entendimento simbólico e domínio do onírico, né, a atribuída importância às imagens sonhadas e à mente do inconsciente, isto ao processo não racional do cérebro humano. Então, o que acontece? A partir do momento que eles pegaram esse livro do Freud, serviu como base, né, para eles entender essa ideia do inconsciente, né? Então, eu posso pintar do jeito que eu quiser, principalmente eu posso pintar até no escuro e vamos ver o que vai sair, né? Essa questão totalmente do inconsciente. O surrealista tinha isso muito em mente, certo? Então, o instinto, na realidade, né, torna-se o novo ponto de partida para a produção artística e os sonhos, né? E os sonhos, no caso, são também parte da realidade que compõe o mundo. Como assim, professor? Então, a partir do momento que o sonho é uma realidade, né, é uma coisa também que eles precisam pôr em prática através da pintura. Então começa a surgir várias pinturas de um determinado momento aí do surrealismo que são coisas assim que impressionam as pessoas, impressionam porque não existe, mas ao mesmo tempo causa um certo estranhamento, né? Mas as pessoas começam a aceitar o surrealismo como um movimento de arte muito bom mesmo, certo? Diferente do futurismo, né, galera? O futurismo, na realidade, eles eram a favor da guerra e na realidade, a partir do momento que eles eram a favor da guerra, eles criaram um conceito aí que provavelmente os artistas, na realidade, não gostaram dessa questão do futurismo. O Marinetti ele tinha um lado mais nesse sentido, mais obscuro, né? Um lado mais radical, diferente aí do surrealismo, que era uma questão mais voltada para os sonhos, uma questão mais de fugir da realidade, ao mesmo tempo trazer a realidade consigo na prática da pintura, né? É algo bem que causa um certo estranhamento, mas é um conceito bem legal, apesar disso, certo? Então, vamos entender as principais características aí do surrealismo, tá bom? Então, as principais características do surrealismo, galera, é a desracionalização da produção artística, sem se preocupar-se com a moralidade e a recepção estética. Então, não estava preocupado com estética, com essa questão
mais de padrão, enfim. A partir do momento que você pinta, você está pintando aí numa ideia para você mesmo, né? Uma questão mais totalmente livre, né? Então era mais ou menos isso daí. Você está pintando totalmente livre, você não precisa seguir uma estética aí, né? Nesse sentido do surrealismo. Tudo bem? Então a escrita, pessoal, ela fica automática, experimental. Os desenhos, na realidade, as cegas, como eu dei o exemplo para vocês, né? Busca por procedimentos de composição artística que escapam do controle racional. É uma coisa bem irracional, na realidade. A pintura, ela fica aquela questão que você vai pintando e você não precisa seguir uma base estética. Apesar que, se você olhar os desenhos surrealistas, eles têm uma grande habilidade, os pintores têm uma grande habilidade para poder criar, não sai algo mais abstrato, pelo contrário, sai algo irreal, né, no sentido do contexto da palavra, mas também fica muito claro a habilidade artística que esses artistas tinham, né, através das pinceladas, dos traços, e entrava até mesmo uma questão mais realista na pintura, né? Então, a análise dos sonhos e experimentação dos diversos estados de consciência, como produção artística, entre o sonho e a vigília ou sob efeito de álcool alucinógeno. Já deu para perceber como eles pintavam, né, galera? Então, a liberdade, espontaneidade, criatividade e valorização do processo imaginativo, isso era bem forte na característica aí do surrealismo. A valorização do acaso e do inesperado. Então, é uma outra característica aí que vale a pena a gente tentar entender. Então, a composição em grupo, isso daqui também é importante, galera. A valorização em grupo com escrita em A4 ou mais, né? Mão ou quadros pintados no escuro por diversos artistas, galera. Então, olha só como é que eles produziam a arte. Mas, querendo ou não, tinha uma característica bem forte de habilidade e coordenação motora para poder pintar. E para que pudesse ver o que os outros estavam desenhando. Então, eles desenhavam, galera, meio que no escuro, mas tinha uma questão de mudando a posição e traço, linha, enfim, tinha todo esse contexto histórico aí por trás disso, certo? Então, as intervenções de estranhamento é muito legal, né? Isso daí, porque a representação dos objetos aparentemente sem a relação entre si e os lugares aos quais não pertence. Outra característica bem legal aí do surrealismo, técnica de colagem, certo? O cubismo também fazia bastante técnica de colagem. Então, poesias feitas com palavras recortadas de jornais, né? E, no caso, misturadas às imagens e ideias do inconsciente. Então, isso daí são algumas características do surrealismo. Lógico que tem mais características que dá para citar aí, né? Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre o surrealismo. Mas os grandes artistas do surrealismo, eu vou estar passando para vocês agora. Eu acho que é importante a gente notar uma obra, você bater o olho de uma obra, você olhar uma obra e você já vê que ela é totalmente surreal, exatamente pelo fato dela ter seguido esses critérios aí que eu estou passando para vocês, certo? Então, o primeiro artista, galera, não tem como deixar de lado, né? Só pelo esse bigode dele aí, né? Esse bigode que ele copiou do grande Velázquez, um pintor barroco, né? E também virou uma característica muito legal aí, até mesmo de série, La Casa de Papel, né? Que é a máscara do Salvador Dalí. Então, Salvador Dalí é um expoente aí da história da arte, exatamente pelo fato dele pintar figuras, né? Totalmente surreal, nessa coisa toda. E era um cara bem extravagante, tá, galera? Então, continuando aqui, galera, vamos tentar entender quem é o Salvador Dalí. Salvador Dalí, na realidade, ele foi um pintor espanhol aí, né? E na realidade também, pessoal, além de ser um pintor espanhol, quem foi um outro pintor espanhol aí, se você for contar, foi o próprio Pablo Picasso, né? Então são grandes ícones aí da história da arte. Tudo bem? Então provavelmente, pessoal, ele é um dos mais famosos aí do movimento surrealista, certo? Eu acredito que ele e o Magritte, né? Tem outros, tem, lógico que tem. Mas ele e o Magritte aí são referências muito fortes aí do surrealismo, tá? E a própria Frida Kahlo também. Tudo bem? Então ele estudou, pessoal, aí na Academia de Belas Artes, né? Estudou em São Fernando. E na realidade, pessoal, tem uma curiosidade muito incrível da vida dele, que em 1926, na realidade, ele teve um desentendimento aí com o professor dele, né, galera?
Pessoal, olha que coisa incrível, né, que aconteceu. Talvez um certo desrespeito aí da parte dele também, né? Ele falou pro professor dele, galera, que o professor dele não era capaz de avaliar sua produção. Então, ele era um cara que ele tinha um ego bem aguçado mesmo, ele tinha uma questão muito voltada aí, as pessoas elogiavam bastante o trabalho dele, então ele tinha um ego bem forte mesmo nesse sentido aí, tá? Para ele falar que o professor não era capaz nem de avaliar um trabalho dele, porque ele tinha essa questão bem aguçada mesmo, principalmente do ego, tá bom? Então, na realidade, ele foi um cara aí que ele representou muito também aí nessa questão do surrealismo. Ele era um homem bem excêntrico, né? Ele, na realidade, com esses bigodes finos aí, compridos na realidade, né? Ele acabou criando uma estética tanto artística como pessoal, física, bem bem voltada para chamar atenção mesmo, tá bom? O Salvador Dalí era bem nesse sentido, tá? Então ele acabou, galera, de certa forma aí, literalmente falando, ele acabou virando um dos maiores expoentes do surrealismo, por isso que a gente está citando ele. E ele morreu aí na cidade natal aí de 1989, por aí. Tudo bem? Ele morreu em Figueires. Então, é isso, galera. O Salvador Dalí, eu acho que vale bastante a pena pesquisar sobre ele. Eu vou mostrar uma obra dele que é muito importante também, que é essa obra aqui, tudo bem? Então, essa obra aí, eu tive a oportunidade de ver uma montagem, na realidade, dessa obra aqui mesmo no Brasil, né? Numa exposição que teve no Tomi Otaki, né? Mas é geralmente como você entra, né? Você entra e consegue entrar dentro desse cômodo e parece que você faz parte aí dessa obra surrealismo, porque a partir do momento que você entra, você vê que tem um rosto aí formado, né? Então isso daí fica no Teatro Museu Dalí, né? Então é uma obra aí de característica totalmente surreal. Tem um filme que eu gosto bastante dele que se chama Cão Andaluz, que é esse filme aqui, tá, galera? Então o Cão Andaluz é uma produção aí do Salvador Dalí que ele mostra a ideia de uma lâmina cortando o olho de uma mulher, que na realidade ele vê uma nuvem, né? Tem uma nuvem que passa e ela corta o sol. Corta a lua, desculpa. Então, cortando a lua, então eles pegam mais ou menos essa ideia do Cão Andaluz, né? Dessa referência aí bem voltada para o filme meio que dramático, ao mesmo tempo de terror, que traz uma certa angústia. E o Cão Andaluz é uma referência bem forte aí do surrealismo, tá? Então, o André Breton, galera, já é um artista aí que eu costumo dizer que ele é um cara que trabalhou bastante em termos do surrealismo, foi um cara que merece todo o respeito possível, além de ter sido uma excelente pessoa, um excelente artista no caso, tá bom? E no caso, galera, na realidade, o André Breton aí, que é um escritor francês, né? Ele foi fundador também do movimento surrealista, se você for contar, e no caso ele se tornou, né, um dos caras mais próximos aí do dadaísmo também, né, quando ele abandonou na realidade uma revista que foi o dadaísmo, né? Então, pelo fato dele ter participado do movimento dadaísta, né, que é do Marcel Duchamp e tudo mais, ele também ele acabou participando de certa maneira desses movimentos, certo? Então, ele foi muito próximo também do Tristan Tzar, galera, que na realidade também foi um cara aí também dadaísta que revolucionou a arte exatamente por essas questões, né? E ele praticamente aí, ele acabou crescendo nesse movimento bem forte aí do surrealismo, tá? E ele escreveu à luz da estética surrealista, né? Romance, poemas e textos teóricos. Então ele acabou aí, pelo fato de ser um escritor francês, ele também representou bastante o surrealismo através das suas palavras, certo? Então, e a gente vai aí por Max Ernst, né, que é um outro ícone aí, né, do surrealismo, ele que é um alemão aí, né? Então, no caso, pessoal, ele foi também um grande nome aí do movimento dadaísta, né, se você for contar, né? E ele tendo aí
depois de se juntado com alguns surrealistas, o que possibilitou, na realidade, desenvolver algumas novas técnicas de produção artística. Ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi, sei lá, um artista gráfico, ele escreveu poema, ele participou aí da estética do surrealismo. Então, suas obras, na realidade, é constituída por uma enorme, na realidade, também diversos materiais, né? É, a partir disso, galera, ele também, ele apesar de ter trazido todas umas técnicas aí de questão de materiais, ele também, ele foi preso, né? Uma curiosidade da vida dele, ele foi preso na França durante a Segunda Guerra Mundial, e isso ele se exilou aí nos Estados Unidos, né, galera? E ele acabou retornando aí, né, para aquele país em 1953, onde morreu em Paris. Então, Max Ernst é um cara aí que, além de artista gráfico e pintor, foi um cara aí que também representou a arte surrealista, certo? Então, para a gente dar uma continuidade aqui, vamos tentar entender aí sobre o Magritte. O Magritte, eu trouxe bastante referência de obras dele, que eu acho que ele é um dos pintores mais importantes do surrealismo. Então ele é um cara aí, um belga, né, de origem belga, e ele foi desenhista, ele foi ilustrador, ele foi pintor, e ele recebeu aí influências aí também do impressionismo. O impressionismo que é do Monet, do Renoir e de outros artistas aí francês, certo? Então ele teve bastante influência dos impressionistas, e ele também teve influência, galera, que eu não posso deixar de citar e esquecer esse parênteses aí, teve bastante influência também do cubismo, galera, do Picasso, do Braque e do próprio futurismo, tá, galera? Futurismo aí que era a favor da destruição dos museus e principalmente aí a favor da guerra, certo? Então, as suas produções, galera, acabou crescendo aí nas vanguardas europeias. Tanto é que eu vou estar mostrando para vocês nos próximos slides as pinturas do Magritte aí que confunde nossa mente aí, tá bom? Então ele é considerado aí um dos principais artistas do surrealismo, né? Apesar aí de suas obras, galera, só ter se tornado conhecido aí mais ou menos em 1960, certo? Então ele tornou-se parte da cultura popular da década que se seguiram, né? Então ele acabou crescendo mais exatamente a partir de 1960, nesse sentido. E o Magritte, pessoal, ele veio a falecer em Paris, tá? Ele faleceu aí em 1967. O René Magritte é um cara que eu gosto bastante, eu acho que vale a pena mostrar as obras dele. Vamos começar agora a dar uma olhadinha no trabalho dele, galera. Então ele criou aí O Filho do Homem, que é uma pintura bem legal mesmo, que mostra essa ideia, né, de uma maçã no rosto, é uma obra de 1964. Essa a traição da imagem, né, das imagens, que é uma obra que geralmente já caiu até no vestibular da FUVEST aí, né, que isto não é um cachimbo, né? Então, isso não é um cachimbo, por que não é um cachimbo? Porque é a representação de um cachimbo, certo? Então confunde a mente exatamente aí por essas questões, certo, galera? Então, só para a gente dar continuidade aí, tem uma obra aí, o Golconda, na realidade, se vocês observar, são vários pingos de chuva, né? Ele quis mostrar aí como se fosse vários pingos de chuva batendo, né? Caindo aí, né? E que são vários hominhos, né? São vários homens. Mas se você observar bem de perto a imagem, essa imagem, galera, esses homens não são igual, né? Na realidade parece até o próprio Magritte, né? Mas não são iguais, eles são bem diferentes, né? Então ele vai criando uma certa profundidade nessa pintura através das suas pinceladas e tem um certo realismo mesmo. Você fica curioso, como assim? Eles estão caindo, eles estão subindo, né? Ninguém sabe realmente o que está acontecendo. E essa obra do seu lado direito da tela é outra obra que eu gosto bastante, é a obra Os Amantes, né? Na realidade, essa obra aí é no mínimo aí perturbador, né, pessoal? Intrigante aí, no caso. Esse casal, aparentemente, ele parece estar apaixonado, só que o rosto está coberto, né, galera? Então, você fica assim, nossa, será se eles estão realmente apaixonados? Mas por que o rosto está coberto? Então, é um enigma aí que o Magritte tentou trazer pra gente. Então, bastante próximo, pessoal, eles se beijam aí, né? Embora na realidade também a boca tá tapada. Então tem um certo conceito em cima dessa arte aí. Então não dá para identificar aí se eles
se eles são amantes, se eles não são amantes. Dá para identificar que são sexo oposto. Isso daí é óbvio pelo fato da roupa, né? O rapaz ele tá de gravata, a moça já tá com uma roupa vermelha, então dá para identificar quem é um homem, quem é mulher, ainda através dessa pintura, certo? Uma dúvida que para no ar, galera, na realidade, é pelo fato de eles esconder o rosto. Isso dá uma certa curiosidade aí para o espectador, né? Qualquer um fica pensando assim, poxa, mas quem são essas pessoas, né? Então cria uma certa aí nessa questão, uma certa metáfora aí no sentido aí de o amor é cego, né? Então fica bem nesse critério aí. Então essa obra aí, Os Amantes, é uma das obras mais importantes e que cativa aí qualquer observador, exatamente pelo fato de ter essa curiosidade aí entre essas duas pessoas. Tudo bem? Então, continuando aqui, galera, essa obra Perspicácia, né, é uma obra que eu gosto bastante dele também, exatamente que mostra aí ele pintando, né, ele está pintando, observando o ovo e ele está pintando um pássaro, ou seja, ele já está vendo mais ou menos o futuro do pássaro, né, o que o pássaro, né, o futuro, o ovo vai ser chocado, vai quebrar e vai se tornar um pássaro e vai se tornar um pássaro grande, no caso, então ele já está vendo o futuro do ovo. Então essa obra é mais ou menos bem intrigante aí também. E tem a reprodução interdita, no caso de 1937, que é uma obra dele também que chama bastante atenção, o homem olhando no espelho e o espelho, né, na realidade era para mostrar o reflexo dele, mas está mostrando as costas dele. É bem intrigante mesmo, porque o Magritte ele busca, através dessas pinturas, algum contexto que mexe com as pessoas exatamente por essas questões, certo? Então, galera, eu vou ficando por aqui, certo? Nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado, entender um pouco aí sobre o André Breton, sobre o Magritte, sobre Salvador Dalí, esses artistas surrealistas aí, que através das pinceladas deles mostraram que foi um movimento muito forte aí da vanguarda europeia, que influenciou, né, outros movimentos, e até hoje existe pessoas que fazem obra surrealista nessa ideia mais de sonho, né, nessa questão mais irreal, exatamente por influência aí desses grandes pintores. Eu vou ficando aí com essa videoaula, com essa obra fantástica aí que eu gosto bastante, provavelmente você já deve conhecer ela, que é uma obra chamada Persistência da Memória. Então, uma obra que eu gosto bastante, eu acho que para finalizar, né, eu acho que é importante colocar ela como fundo aí para a gente finalizar essa videoaula. E até breve, espero que vocês tenham gostado, e um forte abraço, e dá uma pesquisada, assiste o filme O Cão Andaluz, que você vai entender mais ainda o que é surrealista nessa ideia aí, né, através desse filme do Cão Andaluz. Certo, galera? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve.